Assembleia de Deus, harmonia. Deus, falando a Josué, chegou a dizer no capítulo 1, verso 8: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer aqui ser bem-sucedido e prosperar aqui neste mundo? Aonde está? Então, gente, só tem uma forma: é observar a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Vamos louvar com alegria. (259) da nossa harpa cristã. Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Para a minha Bíblia é o maná dos céus. Si maior. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra um doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça. Só a igreja diz isso. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, antes da oração,
em agradecimento pela palavra de Deus, eu quero dar um incentivo aos irmãos. Se você sabe ler, tira um tempo para ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque ali a Bíblia é o livro melhor que nós temos. É um livro que nunca caducou, que é a palavra de Deus. Eu já estou terminando esse ano de ler a Bíblia 17 vezes. Esse ano foi o meu propósito, ler 17 vezes. Mas dá para ler 18 vezes no ano. Basta você ler 4 horas por dia. Você lê 2 horas de manhã, lê 2 horas de tarde. Você pode variar as horas. Se não der para ler de tarde, lê de noite. Nem todos têm tempo para fazer isso. Mas pelo menos, irmão, vamos ler. O pouco que você lê vai servir para a sua jornada. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela grande e infinita misericórdia do Senhor. Te agradecemos por este livro sagrado que está em nossas mãos. Este livro é o livro que nos dá sabedoria, inteligência, que nos faz conhecer o caminho do céu, faz nos conhecer as profecias, o tempo dos reis, dos patriarcas, dos discípulos. Ele nos faz conhecer tudo sobre a tua pessoa bendita. Nos ajuda, nos ensina. Tu és um Deus que ensina, tu és o mestre por excelência. Aquele que ensina o caminho, que mostra o caminho, que dá tudo que nós precisamos, se nós confiarmos nesta palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os propósitos e pensamento dos corações. Deus, a tua palavra é a revelação divina, por isso nós te pedimos e te agradecemos por esta palavra. Amém. Meus queridos, aproveitando, vamos realizar a leitura bíblica nesta hora, mais um registro da história bíblica que está em Marcos capítulo 10, verso 46, Marcos 10, versículo 46 em diante, até o de número 52. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, 46 em diante, diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhes Jesus: que quereis que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Queridos, nessa oração nós vamos orar pelo nosso irmão Gilton e sua esposa Sheila. Ele está com um pouco de enxaqueca, não pôde vir. Orar por Davizinho, é o filho da Rosiane e do Davi, que também saiu do hospital, mas continua precisando das nossas orações. A irmã Clarice, que também é a esposa do nosso irmão Rômulo, que precisa das nossas intercessões.
Ó Deus, nesta hora te rendemos graças pela tua palavra aqui, lida nesta hora. Queremos pedir uma bênção especial de cura para estas pessoas que citamos aqui, ó Deus, a fim de que a tua mão divina os alcance onde quer que estejam e traga completo alívio e cura para os seus corpos físicos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Bom, amados irmãos, vamos bem rapidamente meditar um pouquinho nesta passagem aqui, lida nesta história, onde nós encontramos nesse texto a história do cego filho de Timeu, Bartimeu. A gente pode tirar algumas preciosas lições para nós a partir deste homem que estava numa situação deplorável. Ninguém gostaria de estar no lugar dele, mas ele nos ensina através de uma vida de fé como a gente deve fazer para conquistar a vitória, como fazer a superação diante de um mundo tão difícil como este no qual nós nos encontramos. Eu quero crer que todos aqui estão vivendo situações bem melhores da situação que este homem estava vivendo. E o que ele fez então, e o que é que ele conseguiu que pode servir como uma referência para nós nesta reflexão? Eu gostaria de dizer que a situação dele era muito difícil, porque ele antes tinha vista e perdeu. Isso ainda é mais duro do que para quem já nasceu cego, porque enfrentou a perda e o fato de ter vivido e enxergado um tempo lhe dava uma saudade muito grande de ver o que ele já tinha visto e não podia. E para aquela época que não havia assistência social de nenhuma ordem, o cego, ele tinha pouquíssimas chances de encontrar um meio de sobreviver através dos seus próprios esforços. Ele estava então, este homem, sem possibilidade de conseguir os meios de sobrevivência, e passou a depender da boa vontade dos outros, em todos os sentidos. Ele precisava de ajuda, de que alguém o encaminhasse a algum lugar, e que outros pudessem se compadecer da sua situação, para enfim lhe estender a mão com alguma coisa que ele precisava. Então este homem estava cego, assentado à beira, às margens de um caminho, e estava pedindo esmola. Situação terrível, não é? Mas, gente, esse moço dá uma aula para a gente de bom ânimo. Ele não desistiu quando ele perdeu a visão. Ele não se sentiu completamente miserável. Ele tinha amor próprio. A gente pode ver que ele era alguém que, mesmo nessa situação, que parecia tão kármica, tão determinada, algo irreversível. Quais as perspectivas deste homem? Cego, à beira de um caminho, pedindo esmola. O que ele poderia esperar? Como mudar essa situação? O que fazer para reverter um quadro
tão deprimente, ele soube fazer a melhor gestão do que sobrou para ele. Ele teve a iniciativa de arrumar uma capa, e a capa lhe protegia da chuva, do sol, do vento, do frio. A capa lhe abrigava ali às margens daquele caminho. E ele continuava acreditando que alguém usaria de misericórdia para com ele. Ele não desistiu de si mesmo. Olha que tem tanta gente desistindo. Nunca chegou nem perto da situação deste homem, e hoje muita gente desistindo. Essa semana, eu acho que ontem, eu ouvi de uma adolescente de apenas 12 anos, que se cortou, escreveu a sua decisão com o próprio sangue, e em seguida tirou a vida. Esses casos se repetem em números assustadores. Muita gente desistindo de viver, muita gente em situações às vezes tão confortáveis, mas apenas porque não aceita alguns traços físicos do seu próprio corpo, resolve tirar a vida. Foi o caso desta criança, desta adolescente de apenas 12 anos. E é o caso de muitos que nesse momento estão fazendo isto. Mas aqui estava este homem, depois dessa perda tão grande, ele disse: eu vou procurar uma estratégia para sobreviver. Eu tenho fé que alguém vai me ajudar. Eu vou usar esta capa, o que me sobrou, e eu vou ficar ali às margens daquela estrada, acreditando no amor de alguém, na misericórdia de alguém. E eu vou insistir. E ele estava então marcado, porque ele era o cego que esmolava naquele ponto. E um dia, ele teve a grande notícia, porque as Escrituras já anunciavam que haveria um em que todas as famílias da terra seriam benditas através dele. Este era Jesus, este que está aqui. Este que através dele nós podemos sim receber a bênção que precisamos. Este que veio trazer vida e vida abundante. Este que é a esperança de toda a terra. Este prometido, ele ouviu que este homem estava passando por ali. E nesta condição, ao ouvir, ele creu. Ele confiou que Jesus poderia sim socorrê-lo, ajudá-lo, resolver o seu problema. E aí a Bíblia diz que ele ouviu isso e creu. Assim que ouviu que Jesus de Nazaré ia passar por ali, ele começou a gritar. Ele levantou a voz e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se valorizava, viu? Porque isso é uma virtude que todos nós devemos conservar. Qualquer que seja a sua situação,
A Bíblia diz que o segundo mandamento, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo é amar o próximo como a si próprio. Você se ama? Você ama você mesmo? Você agradece pela sua vida? Então este homem Bartimeu estava agora dizendo: tem compaixão de mim, olha para mim, me ama, venha me socorrer. E ele assim levantou a voz e não apenas falou, ele gritou. Por que então? Porque Jesus estava acompanhado de uma multidão muito grande, e ele não estava no meio do caminho, ele estava às margens do caminho, e precisava levantar a voz para que Jesus ouvisse. E ele, ao gritar, o timbre da sua voz em grito incomodou muita gente, porque aquela multidão, muitos, severamente, é o que diz a palavra, muitos chegaram e disseram: cala a boca. Em outras palavras, você não vai ter direito a nada, você é apenas um cego. Você não passa de alguém que vai estar karmicamente determinado a viver às margens deste caminho, porque você não tem chance alguma. Afinal de contas, quem está passando aqui é Jesus. Jesus tem uma multidão muito grande para ocupá-lo. Jesus não está aqui, ele está passando por aqui, e você não tem chance. Mas quanto mais faziam isto, olha lá, verso 47, assim que ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. Ele usava todas as forças para gritar ainda mais forte, diante da barreira que estava havendo. Ele ergueu ainda mais a voz, porque ele ouviu e ele creu. Quantos aqui ouviu de Jesus e creu em Jesus? Você tem clamado a Jesus? Este homem aqui estava clamando, este homem estava gritando, este homem estava certo de que havia sim solução para o seu problema. E você? E nós? Estamos crendo que há solução para o nosso problema? Estamos confiando? Jesus tem ouvido a sua voz? Hoje, Jesus ouviu a sua voz em oração, em clamor? Ou você não precisa de nada? Ou você não tem ninguém para interceder? Ou tudo em sua volta, você já chegou no paraíso? Você está no mundo onde cada dia traz o seu próprio mal, e por que você não clama, e por que você não ora, e por que você não se dirige a Deus, e por que não chama por Jesus, o único que pode salvar? Porque lá em Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em você, na sua própria sabedoria. Os seus recursos podem murchar de uma hora para outra, só não murcha a herança celestial, onde ladrão não mina nem rouba. Mas neste mundo tudo é vulnerável. E por que você não clama por proteção, por livramento? Por que você não exulta em voz aos ouvidos de Deus, agradecendo, rendendo graças, rendendo louvores, enfim, a
tua voz se faz ouvir diante do trono de Deus, onde as orações, o clamor do povo, a Bíblia diz que chega como cheiro suave às narinas de Deus. A tua voz chega como cheiro suave às narinas de Deus? Ou a gente se tornou mudo, indiferente? A gente acha que a saúde vai durar para sempre, que os recursos são inacabáveis, que nós sobrevivemos por conta e risco próprio. Não. Nós precisamos aprender com este homem aqui, que é preciso se fazer ouvir diante de Deus. Ah, mas eu tenho muita coisa impedindo, eu não tenho muito tempo, eu não tenho muita concentração, eu não tenho muita fé, eu estou meio desanimado, tem muita coisa roubando o meu tempo, eu acordo e já estou cercado de responsabilidades, e eu tenho tantas coisas para tratar, que não tenho tempo de chamar pelo socorro divino em hora nenhuma. Como será que nós estamos? Todos nós somos necessitados da bênção de Deus. Sem a bênção dele, a gente não chega a lugar nenhum. Ah, mas quando o tempo tudo for favorável, eu vou orar. Este homem não esperou esse tempo favorável. Quanto mais barreiras se levantavam, mais ele clamava. Ninguém conseguiu deter o clamor deste homem aqui. Ele perseverou, ele estava determinado, ele cria no amor de Deus, e ele gritava insistentemente, e ele clamava por misericórdia. E o que é misericórdia? É a compaixão divina, é o amor revelado, é o amor com que ele amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem ouviu de Jesus, e Jesus disse: quem ouve a minha voz e obedece e atende, este não entrará mais em condenação. Este passa da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E o homem ouviu, e o homem creu, e ele agora perseverou em clamar e em pedir a despeito de tudo e de todos. E como as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia estava ali presente, e ele estava clamando por ela, insistindo por ela. E vocês lembram-se de Mateus 7,7? Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui estava este homem pedindo, buscando, batendo, insistindo, clamando, e Jesus, quando ouviu essa resistência de fé, ele que ia passando no meio da multidão, parou. Os céus, o Rei do universo, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, Ele que é a essência do amor, Ele que é Deus, nele parou ali. Emanuel parou na frente
na altura em que o cego ficava à beira do caminho, Jesus parou, a multidão parou, o compromisso que tinha adiante ficou esperando, e Deus parou, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então parou o Rei que manda em tudo e em todos, e mandou um recado para Bartimeu. Disse: chama ele aí, eu quero falar com ele. E aí correram para o cego, e chegando lá disseram: ânimo, homem, ele te chama. Quando disseram isto, o texto diz que ele pegou aquela capa tão valiosa, companheira de todos os dias, ele arremessou a capa para um lado, ele deu um salto e ele correu ao encontro de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que é que você quer que eu te faça? Você já pensou? Que oportunidade, que chance, que grande chance agora tinha este homem. Aí alguém pode dizer: mas que sorte! Não, meu filho, essa é a tua sorte também. Essa é a sorte de todos nós. Agora, para ele ter essa chance, ele teve que ouvir, crer, confiar no amor de Deus, gritar, insistir, ter bom ânimo, levantar-se e ir até Jesus. Então estava aí também suor, né? Estava fé, mas estava ação, estava oração, mas havia também ação. Tinha fé, mas também tinha obras. Porque fé sem ação, sem obras é morta. Não vale nada você ficar dizendo que tem fé, mas você não tem gratidão, você não clama, você não insiste. Todo mundo te interrompe na vida espiritual. Qualquer convitezinho tira você da trilha. Qualquer olharzinho atravessado impede você de continuar caminhando. Você não resiste nem à fraqueza dos fracos, nem à resistência dos fortes, e larga a congregação como é costume de alguns. Qualquer ocupação tira você da trilha que ele te chamou para percorrer, e você fica olhando para trás. Ele está dizendo: aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás não é apto para o reino dos céus. Aqui estava o exemplo de alguém que tinha posto a mão e não largava por nada, e agora estava diante de Jesus, ouvindo de Jesus: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que ele te faça? Então, quando perguntou, esse homem era determinado. É muita gente sem saber para onde ir, cocheando entre dois pensamentos, sem saber discernir a direita da esquerda. É muita indecisão. Mas quando Jesus pergunta, ele precisamente sabia o que queria. É gente orando sem objetivo, sem projeto de vida. Houve um momento na minha vida em que eu escrevia cada objetivo, e isso ainda tenho escrito, e colocava esses objetivos diante de Deus, e colocava insistindo como Ele ensina, pedindo especificamente aquilo que eu gostaria para poder então tributar ainda mais louvores a Deus.
Não é pedir de qualquer forma para esbanjar, como diz a Bíblia. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Porque não há santidade na vida. Porque não há um olhar positivo das coisas, porque há uma desistência intrínseca, vivendo uma verdadeira desistência, é viver um dia, acorda um dia feliz, e o resto é só infelicidade e lamúria. Servos de Deus precisam levantar-se e andar, ficar de pé na presença de Deus, e dizer: eu não vou desistir jamais. Neste caminho não há retorno. Então Bartimeu precisamente responde àquilo que Deus perguntou. Ele imediatamente, quando ouviu a grande pergunta: o que é que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu recupere a minha visão. Eu quero ver de novo. Eu quero a visão que um dia eu perdi. Eu quero esta recuperação. Olha o verso 52. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Palavras de Jesus. O que foi que salvou o cego? Em segundo Jesus, foi o quê? A tua fé te salvou. Essa tua resistência, essa tua perseverança, essa tua confiança, esse teu ânimo, essa tua capacidade de lutar, essa não desistência da vida te fez chegar até aqui. E eu quero te dizer que a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que no mesmo instante, na mesma hora, este homem passou a enxergar como antes, passou a ver. Está resolvida a questão? Tem muita gente que anda atrás de Jesus e clama até receber a bênção. Depois que recebe a bênção, tchau, Jesus. Depois que recebe a bênção, já paguei o pedágio, agora deixa eu me entregar aos meus próprios prazeres e andar no meu caminho. Agora ele já resolveu o meu problema e agora é comigo. Eu precisei de um pastor para me orientar até agora, daqui para frente é comigo mesmo, não preciso mais. Tem muita gente assim, não tem? As igrejas evangélicas, em umas linhas que tem por aí, faz isso o tempo inteiro. Chama as pessoas e prometem muitas bênçãos, mas não ensina as pessoas a fazer o que este cego fez. Porque depois que ele recebeu a bênção, a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Jesus não tem nenhuma ovelha que não o segue. Jesus não tem ovelha fora do seu aprisco. Ele diz que convém agregar cada ovelha no seu aprisco. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem e elas me seguem. As minhas ovelhas me seguem porque escutam a minha voz. Jesus não tem nenhuma ovelha que não o siga. Ele só é pastor de quem é disposto a segui-lo. E só pode segui-lo se andar de acordo com ele. Essa é uma outra questão. Não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Só anda com ele se estiver de acordo. Quem anda com ele deve andar como ele andou.
Ele disse: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Não anda com ele de qualquer maneira, porque ele diz que a porta é apertada, é estreita, e o caminho é apertado. E para entrar por ele é preciso a gente deixar todo o fardo de pecados lá fora, para caminhar em santificação e em santidade de vida. Por isto a palavra diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ele nos chama para isto. E agora Bartimeu, depois que rompeu com toda essa estrutura negativa, porque tem duas formas de olhar para este homem: coitadinho, miserável Bartimeu, vai envelhecer às margens desse caminho, vai envelhecer pobre, cego e mendigando. Mas esse quadro mudou, porque ali estava um homem corajoso, ali estava um homem valente, ali estava um homem que ninguém colocou um ponto final na caminhada dele. Ali não havia um karma. Ele acreditou, não foi no karma, ele acreditou, foi na misericórdia de Jesus, e lutou por ela, e clamou por ela, e insistiu por ela. E você tem insistido pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia, não sobraria um aqui. O que nos traz aqui é a misericórdia, as misericórdias dele. É por isso que eu não indico o inferno para ninguém. Eu digo: as misericórdias dele se renovam a cada manhã. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias dele se renovou hoje, e por isso eu estou aqui. Porque há um amor nos abraçando. Paulo disse: olha, não há quem possa nos tirar deste amor. Não há altura, não há profundidade, não há largura, não há comprimento, não há coisas do presente, nem do porvir, nem anjo, nem potestade, nem demônios, nem Satanás, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abraça a fé, meu irmão. Viva uma vida de fé, viva uma vida de esperança. A tua situação não é a situação de Bartimeu, está melhor, mas mesmo que chegasse a essa situação, não perca a esperança. A Bíblia diz que na morte há esperança. E como eu tenho esperança, mesmo chegando à morte. Então levanta a cabeça e seja um seguidor de Jesus. Não aceite outra coisa. Enxerga. As pessoas dizem: mas seguir Jesus vai ser difícil demais. Não, meu filho, difícil é andar sozinho. Difícil é seguir o seu próprio caminho, porque o homem entregue a si mesmo está perdido. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Era a desgraça da humanidade desviar-se pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor veio e fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele expiou as nossas iniquidades. E aqui está o símbolo do seu sangue, do seu sacrifício, do pão representando o seu corpo. Ele se encarnou e veio a este mundo morrer por nós e dizer: o castigo de vocês, o castigo que vocês precisavam pagar, eu tomei sobre mim. E agora, as vossas iniquidades todas, Ele toma e as expiou no Calvário, morrendo no nosso lugar. Porque Deus amou
porque a misericórdia veio, porque a misericórdia está aqui. Há esperança para mim, há esperança para você. Houve esperança para Bartimeu, mas a turma diz: não, eu quero até a bênção. 10 leprosos, 10, receberam a bênção, gritaram pela bênção, muitos gritam. Aí depois que recebem, 9 deram as costas e foram embora. Um só voltou para seguir Jesus, voltou para dar glória a Deus, voltou para tributar louvores ao Deus dos céus. E Jesus perguntou para aquele que voltou: mas não foram 10? Para onde foram os 9? Os 9 não voltaram para dar glória a Deus. Pergunta de Jesus: mas 10, só um voltou, e esse é o estrangeiro. Esse único que voltou era samaritano, era estrangeiro, e os outros foram embora, mas um voltou. Eu espero que esse um esteja aqui nesta noite, seja toda essa congregação que diga: não, nós vamos continuar dando glórias a Deus. Nós vamos receber a bênção e nós vamos perseverar seguindo Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.